porque nós precisamos orar. Nós optamos por não ter culto online, optamos por não fazer live, somente a escola dominical, mas nós estamos na igreja buscando a Deus, orando a Deus, porque eu creio que é nesse momento que nós vamos mostrar o quanto nós confiamos e o quanto nós dependemos de Deus. Porque eu tenho certeza que no momento certo, Deus, Ele vai trazer um escape para nós. Deus trará um escape para este mundo. Deus trará um escape para esta nação. Nós temos que crer naquilo que Deus Ele é capaz de fazer. Deus Ele pode fazer coisas extraordinárias sobre as nossas vidas. E tivemos uma oração tão gostosa na sexta-feira. E essa semana damos início a uma campanha de oração, pedindo a Deus para que o Senhor mude o coração dos nossos governantes, das nossas autoridades, pedindo a Deus para que o Senhor traga a cura para aqueles que estão enfermos, porque nós confiamos. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Confiar em Deus quando a geladeira está cheia, quando as contas estão pagas. É fácil confiar em Deus. Mas aqui o tópico diz que a nossa confiança, ela tem que prevalecer em meio ao caos. Em meio ao caos. É o que está dizendo. Que a nossa confiança, ela tem que prevalecer em meio ao caos. Se você perder a confiança, igreja, irmão, se você perder a confiança, o que há de ser de você? O que há de ser de cada um de nós? Confiar em Deus em meio à pandemia. Confiar em Deus enquanto todo mundo está dizendo palavras, profecias, profeta das tantas profetadas. Aonde você tem colocado a sua confiança? O Salmo 46, ele nos ensina sobre confiarmos em Deus. Confia no Senhor. Deus, ele trará um escape. O salmista declara: vamos confiar no Senhor. Confiar em Deus. Nós aprendemos isso com tantas coisas que já passamos. Quem está em Cristo, ele tem experiência pessoal. E com ele pode afirmar que Deus é a nossa fortaleza. A confiar em Deus. Poderia nós aqui falarmos, darmos testemunho acerca da confiança. Mas o tempo não nos é oportuno e nós seguiremos avante para que nós possamos terminar a nossa EBD nesta manhã, no horário o qual é nos estabelecido. O tópico 2.2. A cidade de Deus. O salmista está identificando Jerusalém como a cidade de Deus, também identificada como Santa Cidade. Lá estava o templo e a Arca da Aliança. Um outro salmo diz que o Senhor habita em Jerusalém. Salmo 135, verso 21. Com a nova aliança estabelecida por Jesus Cristo, os escritores no Novo Testamento enfatizam a Jerusalém que é de cima. A esperança de que nossa cidade está nos céus, a futura, a Nova Jerusalém. Bíblia de Estudo, Defesa da Fé. A rigor não há rio nenhum em Jerusalém. O rio mencionado aqui poderia ser uma metáfora para a influência vivificadora da adoração e do serviço
que flui do santuário de Deus. São muitas as lições e vários detalhes, contudo é relevante que o discípulo de Cristo tenha sempre em mente: rio que alegra, habitação de Deus, Deus no meio, Deus ajudará. São termos que lembram preciosas verdades acerca da relação de Deus com o seu povo: presença, provisão, auxílio e senhorio. Lá em Apocalipse, se eu não tiver, Apocalipse diz que lá não haverá mais choro. A Bíblia é bem clara que lá não haverá mais choro. É interessante aqui que aqui vai falar numa linguagem metafórica, ou podemos dizer uma simbologia, não sei se seria uma simbologia, uma metafórica, mas lá não haverá mais dificuldades. A nova Jerusalém, a Jerusalém tão desejada, tão almejada, tão anunciada por profetas, por homens e por mulheres de Deus, a cidade de Deus, olha só, é a morada de Deus, aonde nós, os salvos em Cristo, estaremos com o Senhor. É lá nesta morada que eu e você, que nós tanto almejamos, que nós tanto labutamos, trabalhamos para alcançar, para nós chegarmos até a cidade de Deus. O salmista vai dizer que ela não será abalada. Vamos voltar lá, o Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Ainda que as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele se levantou e a terra derreteu. Olha que coisa linda. Olha o que o nosso Deus, Ele faz ao meu e ao seu favor. A cidade de Deus, a Jerusalém. O escritor aos Hebreus é um dos versos que eu gosto sempre de dizer, que nós temos que, nesta caminhada, atentarmos somente para Cristo, olharmos somente para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então a cidade de Deus, lá está o templo, era a cidade aonde todos deveriam ir, uma peregrinação, oferecer os sacrifícios. A cidade de Davi, no Velho Testamento, tantas outras referências que vão dar a Jerusalém, mas a Jerusalém celestial, aonde cada um de nós almejamos um dia estar. 2:3. A agitação das nações e o cessar das guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com o seu povo em meio às agitações das nações e dos reinos com as suas guerras. O Salmo 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. O profeta Isaías menciona bramido e rugido das nações. Isaías, capítulo 17, versículo 12. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação ou revolta das nações expressas em leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus. Portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda, uma profissão de fé meramente nominal.
Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e em seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse os resultados da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 ao 17, capítulo 19, do versículo 15 ao 16. É um salmo, irmão, onde a gente pode ver algumas revelações para os dias de hoje. As agitações das nações e o cessar de guerras. E a gente tem visto uma grande luta, um levante de muitas vezes de todos os lados contra a palavra do Senhor. Mas é o cumprimento e nós não vamos nos assustar. Não vamos nos assustar porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Os reinos do mundo vieram ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Esse salmo ele está nos mostrando, olha a luta, para que o evangelho muitas vezes seja anunciado. Nós muitas vezes falamos que nós estamos num país onde temos a liberdade de anunciar o evangelho. Mas se nós olharmos atentamente, nós vamos ver que muitas vezes nós somos ridicularizados até muitas vezes por causa deste evangelho, por causa daquilo que nós anunciamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós confiamos. Em nosso tempo, temos testemunhado esta agitação, ou revolta das nações. Quantas leis estão aí? Quantas leis? Eu digo aqui na minha casa que há um pano de fundo que nós não enxergamos. Em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a toda esta agitação que está acontecendo, os olhos do mundo, igreja, está voltado para esta situação. Mas esta situação está ocorrendo, está nos levando a tirar os olhos daquilo que está acontecendo por detrás. Eu digo aqui em casa que eu tenho medo depois que passar tudo isso, o que virá depois disso? O que virá depois da Covid-19? Leis que foram provadas, regras, homens. O meu medo é depois de passar tudo isso. Contra a obra, contra o princípio, guerras. Irmãos, nós devemos nos atentar para isto. Nós devemos estar com os nossos olhos bem abertos. Tudo está sendo preparado. O mundo está caminhando a passos largos para um governo único. Observa bem o que está havendo. Está tudo sendo manipulado. E nós estamos desapercebidos. Agitações das nações. Olha o que essa Covid-19 fez nesse mundo. Quantas nações que foram afligidas, estão sendo afligidas. Fica essa palavra para você refletir. Reflita nesta manhã. Reflita nesta manhã. Nós estamos tirando os olhos do que é importante muitas vezes e estão nos levando, estão colocando algo para distrair, para que algo aconteça. Tópico 3.
Relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e a completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Relação entre os Salmos 46 e 47. Os Salmos 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que Deus de Israel é o grande rei. Conclama os povos a louvar pela sua majestade, o Rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nestes salmos que devemos louvar o nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Há uma ligação, né? No Salmo 46, a epígrafe dele é a perfeita fé em Deus. E no Salmo 47 vai falar sobre o triunfo do reino de Deus. Há uma ligação entre esses dois salmos, aonde a Ana Laura leu, e no final diz que nós devemos perceber que nesses salmos devemos louvar a Deus. Louvar a Deus quando? Em todo momento. Em que ocasião? Não importa a ocasião. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro na angústia. Aqui não está dizendo qual é a hora da angústia. Ele está dizendo aqui que Deus é o nosso socorro na angústia. E o Salmo 46 e 47 vai nos fazer uma ligação sobre a soberania do nosso Deus. Vai mostrar a sua majestade, o triunfo do nosso Deus sobre todas as coisas, o triunfo do nosso Deus sobre o mal, pela sua majestade maravilhosa. Somos convidados nesta manhã a adorarmos a Deus. Adorarmos a Deus diante das dificuldades. Esse salmo é maravilhoso. Esse salmo nós meditamos nele dia após dia e vemos o quanto o nosso Deus ele tem poder sobre terra, sobre céus e sobre cada um de nós. 3:2. Relação entre os Salmos 46 e 48. Há paralelos entre o Salmo 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Trata-se de mais um cântico que contribui para solidificar no povo de Deus a consciência da grandeza do Senhor, o privilégio de desfrutar de sua presença e auxílio, bem como da alegria por contemplar seus feitos, benignidade e sua justiça. Interessante os dois últimos versos, 13 e 14, pois é um chamado para observar com atenção os detalhes para narrar a geração seguinte, pois o nosso Deus nos guia até a morte. Uma importante lição a ser aplicada aos membros do corpo de Cristo. Não apenas desfrutar de tantas bênçãos e louvar, mas também proclamarmos a outros, começando por nossa família, as virtudes daqueles que nos chamou, e de seu glorioso agir em favor de todos que nele confiam e esperam, mesmo após a morte. Vamos ler o Salmo 48? A epígrafe do Salmo 48 é a beleza e os privilégios de Sião. É um salmo que foi composto pelos filhos de Corá. Salmo 48, verso 1 diz: Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegre de toda a terra, é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei.
Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores, como de parturiente. Tu quebraste os maus de Tarsis com um vento oriental. Como os ouvidos, assim ouvimos. Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a confirmará para sempre. Lembrando-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor até os fins da terra. Tua mão direita está cheia de justiça. Alegra-se, ó Sião, alegram-se os filhos de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, cantai as suas torres. Verso 13 e 14. Notai bem os seus antemuros e observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguintes, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Versículo 13. Para que as gerações futuras chegasse a eles o conhecimento acerca das maravilhas que Deus havia feito no meio do seu povo. Mas o povo, as gerações futuras, elas não deveriam permanecer somente em cima daquilo que eles ouviram ou daquilo que eles aprenderam. Essa geração teria que ter também as suas experiências com Deus. Porque nós ouvimos tantas coisas acerca do passado. Ouvimos tantos testemunhos de maravilhas que outra hora o Senhor operou. Só que Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele é eternamente. As experiências que no passado a igreja teve, elas não cessaram. Elas estão aí para cada um de nós como igreja do Senhor. Eu ouço sempre pessoas dizendo assim: Deus me usava, Deus fazia. Então quer dizer que Deus não usa mais? Quer dizer que Deus não faz mais? O salmista diz aqui para gerações. Esse Salmo 48 era para ser ensinado, era um cântico. Diante das batalhas, quando eu vejo Israel vencendo as suas batalhas, quando eu vejo Israel voltando para Jerusalém, quando eu vejo Israel voltando, quando o seu exército volta, eles voltam cantando, eles voltam adorando. E isso deveria ser contado, isso deveria ser ensinado, para que o povo não perdesse o princípio, para que o povo não saísse fora. A terra pode mudar, pode acontecer tudo sobre essa terra, igreja. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela permanece. 3:3? A inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor. Tocava alaúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em sua composição, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruir-nos, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja.
Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521. Neste período, Lutero foi intimado para defender suas teses teológicas e estava correndo risco de morte, porém manteve-se firme nos seus propósitos. Eu não sei se a Bíblia, se essa Bíblia, a Bíblia do culto, ela tem esse hino Castelo Forte. Estou folheando aqui. Eu tenho uma outra Bíblia que parece que também tem o hino Castelo Forte. Martim Lutero, um dos grandes reformadores da igreja, quando usado por Deus, colocou as 98 teses diante da religião, diante do sistema da sua época. Um homem que, através dos séculos, a sua história está sendo contada. Foi um dos períodos mais difíceis. Foi um dos períodos mais difíceis da igreja. Porque o povo era privado. O povo era ensinado diferente. Nós não tínhamos esse aparato que hoje nós temos, esse privilégio que hoje nós temos. E isso tudo foi possível, achou? Isso tudo foi possível através da vida de Martim Lutero. E ele é autor desse grande hino chamado Castelo Forte. Um belo hino. É o 581. É o hino 581 da nossa harpa. Está aí na nossa harpa cristã. Castelo Forte. Eu não vou cantar porque eu nem sei. Dizem por aí que eu não sou cantor. Tem muitos críticos por aí falando para mim que eu, como cantor, sou um bom dirigente de igreja. Então, eu entendi essas críticas. Então, nós devemos nos atentar. Era uma fase difícil da igreja. E Deus precisava levantar um homem. Assim como Deus levantou João Rus. Deus agora levanta também Martim Lutero para trazer um avivamento, para trazer voltar o povo para Deus. Nessa manhã eu aprendi sobre a segurança. Nessa manhã eu aprendi que o Senhor é a nossa segurança. Nessa manhã nós aprendemos que o Senhor é a nossa fortaleza. Nessa manhã nós aprendemos que o Senhor é o guarda fiel de Israel. Nessa manhã nós aprendemos sobre confiarmos no Senhor. Confiar em Deus. A descansar no Senhor. Descansar em Deus. O Senhor é o nosso refúgio. Se refugie em Deus. Deus é o nosso refúgio. Não é o homem, não. Não é o homem o meu refúgio. O seu refúgio não é o homem. O seu refúgio se chama Deus. Amados, que Deus possa te abençoar nesta manhã. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Eu quero chamar a atenção daqueles que estão aí nos vendo nesta manhã e lembrar a cada um de vocês da nossa Santa Ceia hoje. Teremos a nossa Santa Ceia dando-se início às 18h30 e a nossa ceia vai ocorrer como foi feita na ceia anterior, dividido por grupos, dividido por famílias e por horários. Então nós estaremos lá, presencial, cada um dos irmãos irão e nós estaremos ministrando a ceia para você. Talvez você é de uma denominação e talvez na denominação que você esteja, porventura não teve ceia. Se você quiser participar conosco nesta noite da ceia, você está sendo convidado. Eu te convido a participar da ceia. Aos irmãos do Bela Vista, da congregação AD Bela Vista,
Vamos nesta noite estarmos unidos. Sim, não nos esqueçamos das nossas primícias. A ceia passada, o mês passado, nós conseguimos alcançar 10 famílias com as nossas primícias. E foi com a sua ajuda, foi com a ajuda de cada um de nós que nós alcançamos essas 10 famílias. Então eu chamo a sua atenção para esta noite. Para esta noite. Às 18h30 nós estamos na nossa igreja com a Santa Ceia do Senhor. E amanhã é segunda-feira. E amanhã nós estamos dando início às 19h30. Nós estamos subindo ao monte. Nós estamos dando início a uma campanha no monte amanhã. Às 19h30 nós estamos indo ao monte amanhã. Nós estaremos saindo ali da frente da igreja. Eu quero convidar aqueles que gostam de monte, aqueles que costumam ir ao monte, também aqueles que ainda não conhecem ou não foram. Eu quero convidar você para esta campanha. Nós estamos dando início nesta segunda-feira a esta campanha, que vai estender-se até o próximo domingo, que é o Dia das Mães. E nós estaremos orando com uma finalidade: para que o Senhor venha nos dar vitória, para que o Senhor mude o coração, para que o Senhor mude o desejo desses nossos governantes, tá bom? Então eu te convido a estar conosco. Vem conosco. A de Bela Vista não parou. Nós estamos trabalhando. Talvez você não esteja vendo, mas nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar. Vamos continuar trabalhando. Então eu convido você hoje para as 18h30, na nossa ceia, e amanhã, na segunda-feira, nós vamos começar a nossa campanha. Amém? Posso orar por você? Posso orar pela tua casa? Oramos. Pai, obrigado nesta manhã pela oportunidade que o Senhor nos deu. Senhor, aonde transmitimos uma porção da tua palavra. Eu creio que nesta manhã, Senhor, esta palavra entrou dentro desta casa. Eu creio, Senhor, meu Deus, que a tua palavra, ela irá, Senhor, fazer aquilo que apraz a ela. Senhor, se nesta manhã houver alguém que está me vendo, Senhor, por este celular, por onde for, Senhor, se houver alguém enfermo, o Senhor agora alcança as tuas mãos saradoras. O Senhor coloca sobre ele e sobre ela, Senhor, toda a enfermidade. Senhor, repreendemos em teu nome, Pai. Amém. Curve a tua cabeça, erga as tuas mãos aos céus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce e a infinita consolação do Espírito Santo permaneça com todos, não só hoje, mas eternamente, os que crê digam. Amém. Deus abençoe.